Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula do nosso curso sobre a reforma trabalhista? Quanto aos amigos que prestarão a prova da OAB, tudo indica que a reforma trabalhista só será material do edital da OAB de 2018, já que o próximo edital será lançado antes do prazo de vacatio da reforma. Já quanto aos concursos, aconselhamos que os amigos fiquem atentos aos editais, pois eles devem especificar se cobrarão ou não os pontos da reforma, ok? Podemos prosseguir? Vamos iniciar a aula de hoje tratando de uma alteração que modificará tudo o que entendíamos como equiparação salarial. Vejamos nosso slide 1. Das principais alterações em relação à situação de equiparação, houve a surpresa de que a equiparação só poderá ser requerida por trabalhadores de uma mesma filial. Ou seja, ainda que haja uma outra filial da empresa a 7 quilômetros e você tenha os requisitos para pedir a equiparação, o fato de não ser a mesma filial retira do trabalhador o direito de pedir a equiparação. Quer dizer que empregados com o mesmo tempo de serviço, mesma perfeição técnica e função, podem vir a perceber remuneração totalmente distintas pelos fatos de estarem em filiais diferentes. Infelizmente, sim. Agora, vamos dar uma olhada em outra alteração de relevância bastante grande, que trata da homologação das rescisões de contrato de trabalho nos casos em que o empregado possui mais de um ano de prestação de serviço. Se vocês puxarem pela memória, vão lembrar que o artigo 477 da CLT, em seu parágrafo 1º, trazia a necessidade de homologação mediante o sindicato. Homologação essa que, particularmente, considero importante, pois permite que o empregado, muitas vezes leigo, seja informado dos seus direitos e possa realizar ressalvas para o fim de cobrar as verbas que entende como devidas. Ocorre que a nova redação da lei nos surpreendeu quando revogou o parágrafo 1º, dispensando a homologação por meio de sindicato. Apesar de não ser sindicalista, vejo como muito complicada essa alteração, pois, via de regra, o trabalhador não tem conhecimento do que realmente está sendo pago e se está sendo pago. Com as rescisões perante o sindicato, ainda que hajam alguns sindicatos mal intencionados, o trabalhador tinha a oportunidade de ser orientado a respeito do que estava constando como verba rescisória e como verba trabalhista, e o que aquela rescisão não estava englobando. Ou seja, resta ao trabalhador ter que consultar advogados, contadores e outras pessoas de sua confiança para realmente saber se o que está sendo pago é condizente com a realidade. Ressaltamos ainda que isso se torna mais grave nos casos de demissão em massa que, com a nova redação do artigo 477, podem ocorrer sem a necessidade de autorização prévia de entidade sindical. Nesse momento, vemos claramente como o trabalhador está desprotegido, antes, durante e depois do contrato de trabalho. A reforma inova ainda quando traz a possibilidade de acordo entre patrão e empregado para a dispensa. Afinal, os militantes na Justiça do Trabalho sabem que, apesar de esses acordos ocorrerem nos bastidores, o que é algo lastimável, eles eram tidos como ilegais. Com a redação do artigo 484-A, verificamos a regulamentação da possibilidade de acordo para demissão. Vejamos nosso slide 2. Apesar de muitos colegas criticarem o fato de o trabalhador não fazer jus ao seguro-desemprego, entendemos que, se o acordo se deu sem vício de consentimento, não há motivos para que o trabalhador receba um benefício que é assegurado para quem é despedido sem justa causa, ou seja, sem vontade. Nessa situação, repito, desde que não haja vício, o trabalhador não foi despedido, não foi forçado a fazer acordo. Ele realmente possuía o interesse de sair. Tudo bem até aqui? Ótimo!
Algo que era muito combatido nas campanhas realizadas pela Justiça do Trabalho era a convenção de arbitragem como forma de resolver os litígios trabalhistas. E acredito que a justificativa mais coerente é que se há uma justiça especializada e com profissionais qualificados, não haveria motivos para se procurar outro meio de solução. Inclusive, temos que ser realistas quanto ao fato de que boa parte da classe trabalhadora de nosso país é analfabeta funcional. Não raro, um trabalhador assina um termo de rescisão, um contrato de trabalho ou um recibo sem saber o que está escrito ali, apenas assinando com letras tortas e grosseiras o seu nome. Isso quando não fazem a assinatura a rogo, que é aquela que o trabalhador assina com sua digital por não saber escrever seu nome. Talvez por isso, o legislador fez uma restrição quanto ao cabimento da arbitragem nas demandas que originalmente seriam da Justiça do Trabalho. Vejamos nosso slide 3. Ou seja, via de regra, a arbitragem só vai ocorrer nos casos dos altos empregados, que são aqueles que têm uma faixa salarial em torno de 11 ou 12 mil reais e que, supõe-se, têm uma condição de discernir melhor ao que estão se submetendo. Ainda assim, nenhum trabalhador tem a obrigação ou mesmo a facilidade de entender e saber a legislação trabalhista ao ponto de saber se uma arbitragem lhe será benéfica. Quanto ao título da CLT, que trata da representação dos empregados, vocês poderão ver que a redação é bastante extensa e traz como maior gravame a criação do artigo 510-D. Vejamos nosso slide 4. Percebam que o parágrafo 3º traz uma instabilidade muito grande para o representante dos empregados, vez que não define quais os motivos disciplinares e de qual gravidade são ensejadores de demissão, assim como deixa a possibilidade de uma suposta crise econômica ou financeira ser um motivo para demissão. Ou seja, o representante dos empregados, que deveria ter um ambiente de estabilidade para poder desempenhar suas funções com total empenho, se vê em uma situação de total acuamento e medo. Então, eu deixo a reflexão no ar. Algum de vocês teria coragem de ser representante dos empregados e desenvolver seu papel com afinco? Muito provavelmente não. A reforma deixa clara ainda a intenção de enfraquecimento das entidades sindicais, o que para o empresário é algo de grande valia, mas para o trabalhador não. Sabe por quê? Porque a nova redação do artigo 545 da CLT retira a obrigatoriedade da contribuição sindical, o que fará que os sindicatos fiquem bastante fracos e venham a fechar suas portas. Vejamos nosso slide 5. A intenção do legislador não foi de deixar a opção para o trabalhador, mas de colocar as entidades sindicais em uma condição de total impossibilidade de manutenção e, assim, em total impossibilidade de ação. A entidade sindical já tem saído às ruas com o fim de se manifestar ao que se entende como uma grande ilegalidade e precarização dos direitos do trabalhador. Mas só os próximos anos poderão nos dar as respostas se houve algo positivo com essa diminuição de interferência sindical. Cremos que um dos temas que muda praticamente toda a concepção que tínhamos quanto à força do direito e processo do trabalho será o que traremos agora. Vejamos nosso slide 6. Queridos, esse novo artigo, que pode ser considerado bem extenso, nos traz nada mais, nada menos que a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, pouco importa o que está na lei, ainda que mais benéfica ao empregado,
pois o acordado ou pactuado tem seu poder soberano. Quer dizer que se o acordo for prejudicial ao trabalhador, não poderemos aplicar o princípio da proteção? Exatamente, amigos. A Constituição prevê um adicional de 50% sobre a hora extra, mas o patrão e o empregado, por meio de uma convenção ou acordo coletivo, podem ter chegado ao entendimento de que o adicional de horas extras será apenas de 10%. Percebam que, com o enfraquecimento das entidades sindicais, é muito provável que inúmeras negociações com a redução de direitos dos empregados aconteçam. Provavelmente, prevendo a possibilidade de uma revolução dos trabalhadores, o legislador criou o artigo 611-B com o fim de gerar ilicitude quanto à negociação de alguns direitos, direitos esses que se entendem como mínimos. Algo que nos causa uma grande surpresa é a criação de mais uma competência para a Justiça do Trabalho. Vejamos nosso slide 7. A criação dessa linha ao artigo 652, sem dúvida, exige dos magistrados uma maior sensibilidade quanto à homologação de acordos extrajudiciais que lhes serão apresentados. Sabe por quê? Porque não basta só que o magistrado analise a suposta vontade das partes em ter seu acordo homologado, mas também se essa homologação não irá gerar prejuízos ao trabalhador. Portanto, antes de homologar o acordo extrajudicial, caberá ao magistrado ter uma conversa com as partes e explicar todas as implicações daquele acordo. Para os colegas que são advogados, trago uma notícia que por muitos já era esperada. Vejamos nosso slide 8. Pessoal, a nova redação do artigo 775 é a realização de um sonho para os colegas que advogam na seara trabalhista, vez que nossos prazos eram contados em dias corridos. Quem é advogado trabalhista ou convive com um, sabe muito bem que os feriados e finais de semana do profissional ficam prejudicados face aos prazos corridos que, não raro, findam em uma segunda-feira. Logo, para a advocacia trabalhista, a contagem de prazos em dias úteis é uma conquista e se torna mais prazerosa ainda quando se é advogado de empregado e constantemente se enfrentam defesas com centenas de documentos, dificultando uma análise mais apurada do caso e a produção de uma réplica primorosa. Você que nos assiste deve estar pensando se a celeridade processual tão falada e conhecida no processo do trabalho não será prejudicada com esse prazo em dias úteis, não é mesmo? Mas saibam que não. A diferença de tramitação de um processo na seara trabalhista, ainda que contada apenas em dias úteis, não retira a celeridade processual, já que os prazos do magistrado e do cartório não sofrem qualquer alteração. E, para finalizar a nossa terceira aula, não poderia deixar de trazer um tema bastante interessante. Vocês têm ideia do que seja? Trago para vocês a polêmica alteração quanto à concessão da justiça gratuita. Vejamos nosso slide 9. Pessoal, as alterações aqui apresentadas vão mudar a forma como o advogado irá trabalhar em suas ações, começando do momento da entrevista. Notem que, com a redação antiga, o trabalhador assinava uma declaração de pobreza de próprio punho e podia litigar por seus direitos. Sabe por quê? Porque entendia-se o racional, que o empregado que vem buscar direitos trabalhistas junto ao judiciário o faz por não ter condições de manter seu sustento. Sustento esse que foi prejudicado com as ilegalidades do contrato de trabalho objeto da ação. Com a nova redação, a assinatura de uma declaração de pobreza de próprio punho deve ser feita sim, mas o trabalhador terá ainda que provar que realmente não possui condições de arcar com os gastos do processo. Ou seja, só a declaração de pobreza não será suficiente,
Já na entrevista, o advogado terá que solicitar uma declaração de imposto de renda ou extratos bancários, comprovação de participação em programas de assistência do governo, tudo com fins de provar que o trabalhador realmente é pobre ou não pode arcar com os gastos da demanda. Por outro lado, devemos ressaltar que, com essa nova redação, o legislador deixou margem para que o empregador, em tendo condições de provar suas dificuldades financeiras ou estado de pobreza, possa vir a comprovar suas alegações e também solicitar a justiça gratuita. Quantas informações novas, não é mesmo? Mas hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.